Em Mateus capítulo 21, a partir do versículo 18, como em Marcos capítulo 11, a partir do versículo 12, nós percebemos uma curiosa passagem, onde Jesus, no período crucial do seu ministério, está saindo de Betânia, indo em direção a Jerusalém, onde ele seria humilhado, crucificado e morto. É neste caminho que ele está trilhando e à beira dele ele avista uma figueira. E tendo fome, ele vai até ela para buscar algum fruto e percebe que só havia folhas. Então ele amaldiçoa aquela árvore que seca imediatamente desde as suas raízes. Por mais que Marcos fala-nos, informa-nos que não era a estação da figueira dar figos, nós percebemos que algumas figueiras frutificam fora da sua própria estação e que a frutificação se dá por meio das folhagens que nascem da figueira. Então, a figueira ter folhas necessariamente é ter frutos. Porém, é por isso que Jesus amaldiçoa, porque ela está mostrando uma aparência e convidando a uma inverdade. Está dando uma propaganda enganosa. Porque se tem folhas, alguém perceberá que pode chegar ali que tem frutos, mas é o que Jesus enxerga como incoerente. Ela só tem folhas, não tem frutos. Logo, ela está mostrando algo que não existe. E aqui está o perigo da nossa vida cristã em sermos figueiras cheias de folhas, porém sem fruto algum. Dentre muitos versículos e passagens bíblicas, desde o Antigo quanto no Novo Testamento, que nos alerta o perigo desta questão, eu destaco pelo menos duas passagens. A primeira, João capítulo 15, quando Jesus vai dizer sobre ele ser a videira verdadeira e todo ramo que nele está dá frutos, ele poda para que dê mais frutos ainda, porém aquele que não dá fruto ele corta. Nós corremos o perigo como a igreja de Sardes, que foi repreendida por João, recebendo a revelação de Jesus na ilha de Patmos, quando ele disse: tem famas de que vives, mas está morto. É querer viver uma vida de aparência, como os hipócritas, que mostram algo inexistente de fato. Quando Jesus repreendeu a religiosidade fria, sem vida e aparente dos religiosos da época, ele disse a expressão sepulcros caiados, porque por fora está tudo pintado, adornado, belo, com uma aparência muito atraente, porém no seu interior cheio de morte. É o perigo da hipocrisia de mostrar algo que não existe, porque a palavra hipócrita vem do grego hipócrites, que é artista. É viver uma vida de personagem, não sendo de fato aquele a quem representa. Então que nós possamos refletir sobre esta séria verdade de vivermos uma vida de fato que dê frutos para a glória de Deus e para a edificação de todos quantos vivem à nossa volta. E em segundo lugar, eu destaco que nós precisamos perceber a escrita de Mateus a respeito de que aquela figueira estava à beira do caminho, logo um lugar de transição de pessoas. Quantas pessoas passaram por este caminho e passaram cansados, passaram fatigados e viram naquela árvore uma possibilidade de descanso, de se refrescarem debaixo da sua sombra por causa das suas muitas folhas. Mas o que adianta dar descanso, o que adianta dar refresco, o que adianta fazer sombra se não tem alimento? Porque o que de fato vai estruturar e nos dar força para caminharmos e alcançarmos o nosso destino não são os momentos de descanso, mas sobretudo são a nossa alimentação. E não sejamos pessoas que somente dão algum período curto de descanso, água com açúcar. Sabe aquelas pessoas que estão nervosas e que você coloca um açúcar num copo de água e dá a ele, porém ele por um pouco período vai sossegar, descansar, acalmar, mas o problema não será resolvido. Elias foi alcançado pelo anjo que deu alimento em um momento difícil da sua vida, e ele caminhou 40 dias e 40 noites com a força daquele alimento.
Mateus capítulo 4, Jesus, diante da necessidade aparente, depois de 40 dias de jejum e a possibilidade criada pelo diabo para que transformasse a pedra em pão e saciasse a sua necessidade, ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, ele estava bem alimentado, de forma espiritualmente. Por isso que ele venceu aquele período tão difícil que ele enfrentou. Que sejamos árvores que dê frutos, para que não só dê algum tipo de descanso, mas sobretudo alimente de fato as pessoas, para que elas possam continuar a caminhada e chegar a alcançar o destino proposto a cada uma delas.